Ao desempacotar os presentes depois da festa de inauguração da casa nova, encontrei um pendrive com um bilhete. Assista hoje, enquanto seu marido estiver no trabalho, e então você vai entender por que ele tinha tanta pressa em comprar o apartamento. E assim que liguei o vídeo, bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Isso nos interessa muito. Desejamos a você uma boa escuta desta história fascinante. Ana estava acostumada a lidar com números. Os números eram a sua linguagem. Clara, lógica, sem margem para duplas interpretações. O débito bate com o crédito, o saldo fecha ou não fecha. Na vida tudo é mais complicado, mas Ana se esforçava para encontrar a mesma clareza também ali. Ser honesta, não enganar, acreditar na palavra das pessoas. Ingenuidade, talvez, mas ela cresceu numa família em que um aperto de mão valia mais do que uma assinatura no papel. E lhe parecia que era assim que todas as pessoas de bem viviam. Ela tinha 34 anos e há 6 trabalhava como contadora sênior numa empresa de construção. Uma firma pequena, umas 40 pessoas, mas sólida, construíam casas residenciais na periferia. Os pedidos eram constantes. Ana cuidava das contas com fornecedores, calculava os salários e preparava os relatórios fiscais. Um trabalho sem glamour, porém confiável, assim como ela mesma. Os colegas a chamavam de Nossa Aninha e levavam até ela todas as perguntas, desde a conferência de documentos até conselhos sobre qual crédito era melhor para comprar um carro. Ela não negava ajuda a ninguém, explicava com paciência, desenhava esquemas em folhinhas de papel, e a única coisa que realmente a tirava do sério era quando algum mestre de obras perdia as notas fiscais e depois fingia que elas nunca tinham existido. Hannah morava num apartamento de um quarto no 4º andar de um prédio de 5 andares de blocos de concreto. O edifício ficava num bairro antigo, onde as calçadas eram rachadas, e no pátio cresciam ipês imensos que todo mês de setembro cobriam tudo de flores amarelas como ouro. O apartamento tinha sido deixado para ela pela avó Zilma, uma mulher de personalidade forte que viveu entre aquelas paredes por 42 anos e morreu em silêncio durante o sono, aos 83 anos. Hannah se lembrava do cheiro daquele apartamento desde a infância. Uma mistura de livros velhos, erva cidreira e geleia de goiaba, que a avó fazia todo março numa panela grande de alumínio. Após a morte da avó, Ana fez uma reforma simples, trocou o papel de parede por um mais claro, substituiu o piso, comprou um sofá novo. Mas o antigo buffet com taças de cristal ela manteve, e as fotos na parede não tocou. A avó e o avô na beira do mar, a mãe com o uniforme escolar, a própria Ana aos 5 anos com laços no cabelo na festa de aniversário de alguém. O apartamento era pequeno, mas para Ana era algo maior do que uma simples moradia. Era o lugar onde sempre a esperavam. Ela conheceu o Rodrigo no aniversário de um colega. Ele comemorava os 40 anos num café perto do parque. Eram umas 30 pessoas, metade das quais Ana nunca havia visto. Rodrigo era amigo do marido ou do irmão de alguém. Ela nunca chegou a entender direito. Alto, de ombros largos, com uma pequena cicatriz no queixo que lhe dava um ar ligeiramente másculo, ele se aproximou dela no final da noite, quando a música ficou mais alta e as conversas mais desconexas. Perguntou no que ela trabalhava e quando Ana disse contadora, ele não fez careta nem piada como normalmente acontecia. Apenas assentiu com a cabeça e disse: profissão séria. Dá para confiar a você os números. Ela sorriu. Ele sorriu de volta. E foi assim que tudo começou. Rodrigo trabalhava como gerente de vendas numa concessionária de automóveis. Tinha 37 anos e sabia causar boa impressão. Isso Ana percebeu rapidamente. Ele sempre sabia o que dizer. Um elogio que não soava vulgar. Uma piada que desanuviava o ambiente. Uma pergunta que mostrava que ele estava prestando atenção. Nos primeiros encontros, ele a levava a restaurantes decentes, dava flores, não rosas, mas buquês campestres, porque são mais honestos. E falava sobre planos. Queria abrir seu próprio negócio, talvez uma oficina mecânica ou algo ligado ao mercado imobiliário.
Falava com confiança, com um brilho nos olhos. E Ana acreditava, não por ingenuidade, mas porque queria acreditar. Ela tinha 31 anos quando se conheceram e trazia nas costas uma única tentativa fracassada de relacionamento longo que havia terminado de forma silenciosa e sem cor, como chá que esfriou e perdeu o sabor. Na época em que se conheceram, Rodrigo alugava um quarto num apartamento compartilhado na periferia. Quando Ana foi visitá-lo pela primeira vez, ele ficou sem graça, ou fingiu que ficou, e disse: "Eu sei que não parece grande coisa, mas eu deliberadamente não gastei dinheiro com moradia. Investi na carreira, em cursos, em contatos. Apartamento é uma questão de tempo." Ana pensou: aqui está um homem com prioridades. Não alguém que vive só o presente, mas alguém que está construindo o futuro. Ela não perguntou em quais cursos exatamente, nem em quais contatos. Para quê? Ela confiava nele. Casaram-se 1 ano depois de se conhecerem. Uma cerimônia simples no cartório, seguida de um jantar no restaurante com parentes e amigos próximos. Umas 20 pessoas. Ana usou um vestido cor de creme que ela e a mãe escolheram durante uma semana inteira. A mãe, Conceição, recebeu o genro com reserva. Não que ele não tivesse lhe agradado, ela simplesmente estava acostumada a julgar as pessoas pelas ações, não pelas palavras. E até então Rodrigo falava principalmente. "Vamos ver", disse ela à filha depois do casamento. Ana interpretou aquilo como uma bênção. O primeiro ano e meio transcorreu de forma relativamente tranquila. Rodrigo se mudou para o apartamento da avó de Ana. Era apertado. As coisas dele ocuparam metade do armário e toda a varanda, mas Ana não reclamava. À noite jantavam juntos, nos fins de semana, às vezes, iam para o interior ou ao cinema. Rodrigo ganhava bem. Gerentes de concessionárias recebem comissão por venda, e nos bons meses o valor era considerável, mas o dinheiro não ficava com ele. Ora comprava tênis caros, ora investia num projeto com a galera, ora pagava rodadas num bar porque é importante manter os contatos. Ana tentou algumas vezes falar sobre um orçamento conjunto, mas Rodrigo dispensava o assunto. "Não se preocupa, eu controlo tudo." A conversa sobre um apartamento novo começou aos poucos, como uma chuva leve que vai se transformando em aguaceiro. Uma noite, enquanto estavam deitados no sofá assistindo a uma série, Rodrigo disse de repente: "Imagina como seria bom morar num apartamento de 2 quartos de verdade, com uma cozinha grande com varanda, para tomar café de manhã e olhar para as árvores, não para a parede do prédio ao lado." Ana deu de ombros. "Talvez um dia." Rodrigo não insistiu, mas na semana seguinte voltou ao assunto. Mostrou anúncios de novos empreendimentos no celular, fez cálculos em simuladores de financiamento, desenhou numa guardanapo a planta do apartamento ideal. 2 semanas depois, passou para o concreto. "Escuta, e se a gente vendesse o seu apartamento de 1 quarto? Ele é num prédio antigo, em breve vai cair de valor. Agora dá para conseguir um bom dinheiro e comprar um imóvel decente." Ana ficou pensativa. Custava-lhe abrir mão do apartamento da avó. Não as paredes nem os canos, mas a memória que vivia em cada canto. O cheiro da geleia de goiaba, o rangido do piso na entrada da cozinha, a vista da janela para o velho pátio com os ipês. Ela tentou explicar isso para Rodrigo, mas ele a olhou com uma expressão como se ela tivesse dito algo absurdo. "Ana, isso é um apartamento, não é um museu. A vovó queria que você vivesse bem, não que você ficasse se apegando a paredes velhas. A gente é família, precisa de espaço. Pode ser que apareça um filho. Onde você vai colocar um bebê nesse quartinho?" O argumento sobre o filho acertou em cheio. Ana queria ter filhos, e a ideia de que um apartamento de 1 quarto ficaria apertado com um bebê era razoável. Mas ainda havia a questão: de onde viria o dinheiro para complementar o valor? O apartamento de 1 quarto valia cerca de 420 mil e o novo custaria 500 mil. A diferença eram 80 mil. Rodrigo respondeu na hora sem hesitar: "Eu tenho uma reserva. 80 mil réis eu consigo. Não trabalhei todos esses anos à toa."
Ana quis perguntar em qual conta ficava esse dinheiro e por que ela nunca tinha ouvido falar nele, mas ficou calada. Perguntar seria não confiar. E não confiar no marido era, na sua visão, já o começo do fim. Houve momentos em que uma voz interior tentou freá-la. Certa noite, quando Rodrigo mais uma vez espalhou pela mesa impressões com opções de apartamentos, Ana disse: "Espera, eu preciso pensar. É uma decisão séria e não quero me apressar." Rodrigo guardou os papéis, ficou em silêncio por um instante e, de repente, seu rosto mudou. Não era raiva, era algo pior. Decepção. Ele disse baixinho: "Eu achei que você confiava em mim. Achei que éramos uma equipe. Mas você está me olhando como se eu quisesse te enganar. Talvez você não precise nem de marido. Talvez você se sinta mais confortável com os pratos da vovó do que comigo." Ana sentiu uma pontada de vergonha. Ela se imaginou vista de fora. Uma mulher que se apega a um apartamento velho e não confia no próprio marido. E cedeu. Disse: "Tudo bem, vamos tentar." Rodrigo animou-se na hora, abraçou-a, beijou-lhe o alto da cabeça e disse: "Você não vai se arrepender, já vai ver. Vai ser nossa casa de verdade." Venderam o apartamento rápido. O corretor encontrou um comprador em 2 semanas. Um casal de idosos que procurava moradia para a neta universitária. 420 mil reais. Ana assinou os documentos no tabelionato de notas e sentiu algo se apertar por dentro. Não de forma dolorosa, mas de modo perceptível, como se um fio que a ligava ao passado estivesse se rompendo. Ela deu um último passeio pelo apartamento vazio, ficou parada à janela, olhou para os ipês, depois fechou a porta e entregou as chaves. O novo apartamento de 2 quartos foi encontrado num empreendimento recém-construído. 10º andar, vista para o parque. Exatamente 500 mil reais. Rodrigo insistiu em registrar o imóvel em nome dos dois. A gente contribuiu junto. É o justo, Ana. Ela não objetou. Até achou correto. Família é família. O que estava acontecendo de verdade naquele momento, ela só descobriria muito mais tarde. Os 80 mil reais que Rodrigo supostamente tinha tirado de suas economias foram, na verdade, pedidos emprestados a um antigo amigo chamado Serginho, com quem ele havia trabalhado em outra concessionária. Rodrigo prometeu devolver em alguns meses, quando fechasse um negócio. Serginho acreditou, ou fingiu acreditar, porque o dinheiro não era o último que tinha, e os dois se conheciam há muito tempo. Mas o essencial não estava nesse valor emprestado. O essencial estava em por que Rodrigo precisava de um apartamento novo, registrado em nome dos dois. Ela se chamava Camila, 29 anos, recepcionista de uma academia de ginástica no shopping em frente à concessionária onde Rodrigo trabalhava. Cabelos longos e escuros, unhas com glitter, celular do último modelo numa capinha com gatinho. Eles se conheceram havia cerca de 1 ano. Rodrigo entrou na academia para ver os planos de assinatura e saiu com o número dela. No começo, eram apenas encontros depois do trabalho. Café, passeios, conversas sobre nada. Depois vieram jantares em restaurantes que Rodrigo pagava com a generosidade típica de quem gasta o dinheiro dos outros. Depois, todo o resto. Camila era daquele tipo de pessoa que sabe exatamente o que quer, mas não gosta de pagar por isso com seus próprios esforços. Ela queria uma vida bonita, viagens, restaurantes, roupas de lojas por onde antes passava sem entrar. Rodrigo lhe agradava não por si mesmo, mas como um instrumento capaz de proporcionar essa vida. Foi exatamente Camila que, numa noite, deitada ao lado dele num apartamento alugado para onde eles às vezes iam por algumas horas, disse: "Escuta, para que você precisa dessa vida? Uma esposa que fica contando cada centavo, aquele apartamento miserável. Vende tudo, faz um crédito e a gente some. Recomeça do zero, mas juntos." Rodrigo não respondeu imediatamente, mas o pensamento ficou. Ele começou a fazer contas, não como Ana, com cuidado e seguindo as regras, mas de forma imprecisa e aproximada, como fazem as pessoas que já tomaram uma decisão e simplesmente procuram uma justificativa.
Vender o apartamento de um quarto de Ana, comprar um maior em nome dos dois. Depois obter um crédito com garantia hipotecária e fugir. Camila tinha razão. Para que essa vida? Para executar o plano, era necessária apenas uma coisa: o consentimento de Ana para o uso do apartamento como garantia, ou algo que pudesse passar por esse consentimento. Rodrigo encontrou uma solução. Um conhecido de um conhecido o colocou em contato com um tabelião que, por um determinado valor, estava disposto a lavrar o documento sem a presença do segundo proprietário. O tabelião não fazia perguntas. Ele tinha suas próprias dívidas e seus próprios motivos para não ser tão escrupuloso. O plano estava todo traçado. Crédito com garantia hipotecária, transferir o dinheiro para a conta, sacar em partes, pegar a estrada. Lá no litoral, alugar um apartamento, se orientar e depois, quem sabe, ir mais longe. Rodrigo não planejava muito adiante. Ele nunca soube pensar no futuro, só no imediato, no agora, no que estava diante dos olhos. Para ele, Ana há muito havia se tornado um pano de fundo, útil, familiar, necessário apenas até certo momento, e esse momento se aproximava. O apartamento foi comprado. A reforma foi feita em um mês por uma equipe de 4 pessoas que Rodrigo encontrou. Ana escolheu o papel de parede e o azulejo. Ele, o piso e as portas. Nas noites, eles sentavam em baldes virados no meio do cômodo vazio. Tomavam chá de uma garrafa térmica e discutiam onde colocar o sofá. Ana era feliz. Olhava para as paredes frescas, para as janelas largas, para a vista do 10º andar, as árvores do parque, os telhados das casas, um pedacinho de rio ao longe, e pensava: é isso, finalmente, nossa casa, uma família de verdade. Quem sabe logo vem um filho. Rodrigo também sorria, mas pensava em outra coisa. Ele já havia solicitado o crédito e aguardava a aprovação. O tempo estava curto. Era preciso agir antes que Ana começasse a fazer perguntas. E ela com certeza ia fazer. Era contadora. Mais cedo ou mais tarde os números não iam fechar, e então acabaria tudo. Por isso era preciso se apressar. A festa de inauguração da casa foi proposta por Rodrigo para o sábado mais próximo. Ana ficou animada. Convidou a mãe, as amigas, alguns colegas. Rodrigo convidou os seus, incluindo algumas pessoas da concessionária. Tudo seguia o plano dele. Natália Campos trabalhava na contabilidade da concessionária havia 5 anos. Chegou ali depois do divórcio, quando precisava urgentemente de um emprego estável com horário razoável. Seu filho Caio tinha 11 anos na época, e deixá-lo sozinho até tarde da noite estava fora de cogitação. O lugar se revelou bom, salário médio, mas sem horas extras. A equipe era tranquila, a chefia não incomodava por ninharias. Natália cuidava da documentação primária, conferia as faturas dos fornecedores de peças e preparava os relatórios mensais para o diretor. O trabalho não exigia façanhas, exigia esmero, e com isso Natália não tinha problema. Ela não se destacava em aparência. Estatura mediana, cabelos castanho claros presos num rabo de cavalo, óculos de armação fina que ela vivia ajeitando quando estava pensativa. Vestia-se com simplicidade, calças escuras, blusas claras, sapatos de salto baixo. A voz era discreta, e nas reuniões ela geralmente ficava calada, ouvindo os outros. Os colegas a tratavam de forma neutra, não tinham intimidade, mas também não a evitavam. Natália era daquelas pessoas que não se nota de imediato, mas depois se percebe que sem elas tudo desmoronaria. Era ela quem se lembrava quando vencia o prazo de um contrato com um fornecedor. Era ela quem notava o erro numa nota fiscal que todos os outros haviam deixado passar. Com Rodrigo, ela quase não tinha contato. Os gerentes trabalhavam no salão de vendas. A contabilidade ficava num escritório nos fundos, atrás do depósito. Às vezes, Natália o via no corredor ou no refeitório. Ele passava, dava um aceno, às vezes soltava alguma frase do tipo "Oi, pessoal da contabilidade contando o dinheiro" e seguia em frente. Natália retribuía o aceno e o esquecia segundos depois.
Para ela, ele era apenas mais um dos tantos gerentes, homens barulhentos e agitados em camisas sociais idênticas que viviam correndo para algum lugar e viviam perdendo os recibos. Mas cerca de 2 meses antes da festa de inauguração, Natália começou a notar algo estranho. Não porque estivesse prestando atenção de propósito, foi pura coincidência. Os intervalos de almoço deles frequentemente coincidiam, e Natália, sentada à sua mesinha perto da janela no refeitório, observava o salão sem querer. Rodrigo passou a sair do salão de vendas com frequência no meio do dia. Não para fumar, ela sabia que ele não fumava. Ele ia até o estacionamento, entrava no carro e ficava no telefone. Por muito tempo, 15, 20 minutos. Voltava um pouco alterado, com manchas vermelhas no pescoço, do tipo que aparece em quem está nervoso ou irritado. Uma vez, umas 3 semanas antes da festa, Natália ficou esperando na frente do escritório do diretor, enquanto a secretária procurava uma pasta. Rodrigo estava no fim do corredor de costas para ela, falando ao telefone. A voz estava abafada, mas o corredor estava vazio, e alguns trechos chegavam com clareza. O prazo está apertado, precisa ser antes do fim do mês. Sim, a papelada está quase pronta. Não, ela não está sabendo. Eu já disse, está tudo sob controle. Natália não entendeu do que se tratava e não pensou muito nisso. As pessoas têm 1000 coisas para resolver. Talvez estivesse vendendo um carro, talvez tirando um crédito. Não era da conta dela. Mas a frase "ela não está sabendo" ficou presa num canto da sua consciência como um cisco. A noite que mudou tudo foi uma quinta-feira, 3 semanas antes da festa. Natália estava finalizando o relatório trimestral e ficou até às 8 da noite. Caio estava na casa da avó. A mãe de Natália o buscava às quintas para que a filha pudesse terminar suas pendências com calma. Natália desligou o computador, pegou a bolsa e saiu do prédio. Lá fora já estava escuro. Os dias estavam ficando mais curtos. Ela decidiu caminhar até o shopping mais próximo. Precisava passar na farmácia, buscar colírio e comprar cadernos para Caio. O shopping ficava a 10 minutos a pé. Natália entrou pela entrada lateral, passou por uma loja de calçados, por uma loja de celulares e chegou à escada rolante. A farmácia ficava no 2º andar. Mas no caminho ela desacelerou o passo diante de um café no térreo, pequeno, com mesinhas de madeira e luz aconchegante, daqueles onde servem bom café e tortas caseiras. Natália às vezes ia lá aos sábados com Caio. Ela estava apenas jogando o olhar pela vitrine quando parou. Sentado à mesa perto da janela, estava Rodrigo. Ela o reconheceu de imediato, pela silhueta, pelo corte de cabelo característico, pela jaqueta de couro que ele usava o outono todo. Mas ao lado dele não estava a esposa. Estava uma mulher jovem, cabelos longos e escuros, batom forte, vestido justo. Eles estavam sentados muito próximos, a ponto de os joelhos se tocarem por baixo da mesa. A mulher dizia algo inclinando-se na direção dele, e Rodrigo ouvia com uma expressão que Natália nunca havia visto nele. Suave, relaxada, quase terna. Então a mulher pousou a mão sobre a dele e ele cobriu os dedos dela com os seus. 1 minuto depois ele se inclinou e a beijou. Brevemente, de leve, com naturalidade, como quem beija alguém com quem já fez isso muitas vezes. Natália ficou parada diante da vitrine do café, como se tivesse enraizado. O coração batia mais rápido que o normal, embora ela mesma não entendesse por quê. Afinal, não era o marido dela, não era o problema dela. Mas havia algo naquela cena que não a deixava simplesmente virar as costas e ir embora. Talvez porque 6 meses antes, na festa de fim de ano da empresa, ela havia visto Rodrigo com a esposa. Ana aparecera de vestido azul, caminhando de braço dado com o marido e sorrindo, de forma discreta, um tanto tímida, como quem não está acostumado a ambientes agitados, mas faz um esforço. Natália pensou na época, que mulher agradável, tranquila, do tipo que a gente não quer ver sendo magoada. E agora, esse mesmo homem estava sentado com outra e lhe beijava as mãos. Natália tirou o celular. As mãos estavam levemente trêmulas, não pelo frio, mas pela sensação de estar fazendo algo proibido, algo que não deveria fazer.
Ela tirou 3 fotos pela vidraça. Na primeira, os 2 de perfil. Na segunda, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Na terceira, o momento em que Rodrigo se inclinava na direção da mulher. A qualidade não era perfeita. O vidro refletia, a iluminação interna do café era suave, mas os rostos eram reconhecíveis. Natália guardou o celular, virou-se e foi andando rápido até a farmácia. Comprou o colírio no piloto automático, ficou no caixa pensando em tudo, menos no medicamento. Os cadernos de Caio ela esqueceu. No caminho para casa, ela debateu consigo mesma o trajeto inteiro. Uma parte dizia: não se meta, família dos outros é uma caixinha preta. Você não sabe o contexto. Talvez tenham um relacionamento aberto. Talvez já estejam separados e só não formalizaram o divórcio. Podem ser 1000 explicações. A outra parte respondia: você viu a esposa dele. Ela não parece uma mulher que sabe. Ela parece uma mulher sendo enganada, e você acabou de ter a prova disso. Em casa, Natália fez chá, sentou à mesa da cozinha e ficou olhando por muito tempo para as fotos no celular. Depois fechou a galeria e decidiu esperar. Não fazer nada, ver o que acontecia. Meter-se na vida dos outros era a pior coisa que existia. Talvez se resolvesse sozinho. Passou uma semana. Não se resolveu nada. Rodrigo no trabalho se comportava como sempre. Fazia piadas com os colegas, assinava documentos, tomava café no refeitório. Só as ligações no estacionamento haviam ficado ainda mais longas. Então Olívia ligou. Olívia era 4 anos mais nova que Natália. Na infância, brigavam por causa de bonecas e cobertor. Na adolescência, por espaço na frente do espelho do banheiro. Mas depois cresceram e se tornaram aquele tipo de irmãs que se ligam dia sim, dia não, e sabem tudo uma da outra. Olívia trabalhava como analista de crédito numa financeira regional, uma empresa pequena, daquelas que funcionam num imóvel alugado no térreo de um prédio residencial e concedem crédito com garantia hipotecária com burocracia mínima. O trabalho era estressante. Os clientes muitas vezes chegavam desesperados, os documentos costumavam ser confusos e a chefia pressionava para bater metas. Mas Olívia aguentava. Era minuciosa como a irmã mais velha e sabia notar o que os outros deixavam passar. Naquela noite, cerca de 10 dias antes da festa de inauguração, Olívia ligou para Natália num horário incomum, não às 9 da noite, quando as duas já estavam em casa e podiam conversar à vontade, mas às 7 da tarde, quando Natália ainda estava no ônibus voltando do trabalho. Nath, hoje eu tive um cliente estranho, disse Olívia sem preâmbulo. Ela sempre começava assim quando algo a incomodava, sem oi, sem como vai, direto ao ponto. Um homem veio tirar um crédito com garantia hipotecária. O apartamento é em nome dos dois, dele e da esposa. Uma compra recente, nem faz 6 meses. Com ele estava uma mulher jovem, mas não a esposa. Na papelada, a esposa se chama Ana, mas essa era outra. Ficava o tempo todo sussurrando no ouvido dele. Ele estava muito nervoso, queria acelerar o processo, perguntou se dava para agilizar e ficava olhando para o celular o tempo todo. Eu o mandei para o corredor fazer uma ligação, mas a porta ficou entreaberta. E aí eu ouço nitidamente: o principal é fechar antes de ela voltar. O dinheiro cai na hora e a gente pode ir embora. Não, ela não sabe de nada. Está tudo sob controle. Natália, sentada à janela do ônibus, endireitou o corpo tão bruscamente que o passageiro ao lado olhou para ela de soslaio. Espera, disse ela. Descreve ele. Alto, cabelos escuros, rosto anguloso e uma cicatriz no queixo, pequena, mas visível. Natália pressionou o telefone contra o ouvido. No ônibus, o motor roncava. Alguém atrás falava alto, mas ela não ouvia nada, além da voz da irmã. Olívia, esse é o meu colega Rodrigo. Eu o vi 2 semanas atrás com essa mulher num café. Ele é casado. A esposa dele se chama Ana. Do outro lado da linha, o silêncio. Depois Olívia soltou um suspiro lento. Nossa! Natália desceu do ônibus 2 pontos antes do seu. Ligou de volta para a irmã num banco de praça perto da entrada do prédio e contou tudo.
A festa de fim de ano, Ana com o vestido azul, a noite no shopping, as fotos. Olivia, em resposta, contou os detalhes. A anuência da esposa para a hipoteca parecia suspeita. A redação estava fora do padrão, como se tivesse sido feita às pressas. Ela havia pedido um dia para verificar, e Rodrigo ficara ainda mais nervoso, mas não tinha para onde correr. Ele quer pegar o crédito e fugir, disse Olivia. Está na cara. A esposa não sabe nem do crédito, nem dessa mulher. Ele vai hipotecar o apartamento, pegar o dinheiro e desaparecer. E a esposa fica com a dívida e sem o imóvel. E o que a gente faz? Perguntou Natália. Elas discutiram durante 2 horas. Natália chegou em casa, deu jantar a Caio, conferiu a lição de casa, botou-o para dormir. E durante tudo isso, as opções giravam na cabeça, cada uma mais incômoda que a outra. O primeiro pensamento era o mais direto, ir até Ana e contar tudo. Mas Natália o descartou imediatamente. Ela não me conhece, para ela eu sou ninguém, uma funcionária aleatória da contabilidade do marido. Se eu aparecer e disser, seu marido está traindo e praticando fraude, ela vai achar que sou louca ou que tenho algum interesse pessoal, que estou de olho nele e quero me vingar. E Rodrigo vai inventar uma história, vai dizer que eu o persigo, que tenho problemas mentais. Ela vai acreditar nele, não em mim. Ele é o marido dela. Olivia concordou. Eu também não posso simplesmente chegar e falar. Sou funcionária de uma financeira. Tenho obrigação de sigilo. Se souberem que discuti dados de cliente com terceiros, estou acabada. Me demitem e ainda podem me processar. Então o quê? Olivia ficou em silêncio. Depois disse, no nosso salão de atendimento tem câmeras. As gravações ficam armazenadas por 30 dias. Na gravação dá para ver ele chegando com essa mulher. Os dois sentados na sala de espera, ele saindo para o corredor para telefonar. Não tem áudio, mas as imagens falam mais do que qualquer palavra. Se a esposa dele ver esse vídeo, ela vai entender por conta própria. Sem explicações, sem comentário meu ou seu. Só vai assistir e ver. E como você vai conseguir? Olivia sabia como. Na financeira trabalhava um segurança, seu Valdir, um homem de mais de 60 anos, ex-militar, calmo e lacônico. 2 anos antes, Olivia o havia ajudado a tirar um crédito para a filha em boas condições. Encontrou um programa com juros baixos, reuniu os documentos, conduziu o pedido até a aprovação, mesmo que formalmente a filha de seu Valdir não alcançasse a renda mínima exigida. Seu Valdir guardava isso, e havia dito mais de uma vez que, se Olivia precisasse de ajuda alguma vez, era só pedir. No dia seguinte, Olivia se aproximou dele no intervalo do almoço. Estavam parados na entrada de serviço. Seu Valdir fumava cigarros baratos e semicerrava os olhos na luz do sol. Olivia explicou a situação em poucas palavras, sem detalhes desnecessários. Havia uma mulher sendo enganada pelo marido. Ele estava tentando hipotecar o apartamento deles e fugir com o dinheiro. A única coisa que poderia salvá-la era um trecho da gravação das câmeras onde se via o marido entrando na financeira com outra mulher. Seu Valdir deu a última tragada, apagou a bituca na borda da lixeira e disse, isso não é conforme as regras. Olivia assentiu. Eu sei. Ele a olhou demoradamente e acrescentou, mas as regras nem sempre são justas. Vamos fazer assim. Eu copio um trecho da gravação num pendrive, a parte da sala de espera e do corredor. Sem áudio de qualquer forma. Se alguém perguntar, eu não fiz nada e você não pediu nada. Olivia lhe entregou um pendrive preto pequeno, comprado a caminho do trabalho numa banca de jornal. Ao fim do dia, a gravação estava com ela. 4 minutos de vídeo. Rodrigo e Camila na sala de espera. Depois ele sai para o corredor, fala ao telefone, gesticula com uma das mãos, esfrega a testa com a outra. Sem áudio, mas com data e hora no canto inferior da tela. Na mesma noite, as irmãs se encontraram na casa de Natália. Caio já estava dormindo. Na cozinha ardia a lâmpada sobre a mesa e, no silêncio, dava para ouvir a televisão ligada na casa do vizinho ao lado. Olivia trouxe o notebook
e elas assistiram à gravação juntas. Depois, Natália abriu as fotos do café, as mesmas tiradas pela vitrine. A mulher do vídeo e a mulher das fotos eram a mesma. Cabelos escuros, batom forte, vestido justo. Então o plano é este, disse Natália, afastando a xícara de chá frio. Ela precisa ver isso por conta própria, sem agente, sem explicações, sem pressão, simplesmente receber a gravação e assistir. Aí, ela vai acreditar nos próprios olhos, não nas palavras dos outros. E como a gente entrega, né? Perguntou Olívia. Foi então que Natália se lembrou. Na semana anterior, Rodrigo estava no refeitório contando para os colegas que no sábado eles teriam a festa de inauguração da casa nova. Convidou todo mundo que quisesse ir. Natália havia ouvido distraidamente, mas guardou e até recebera uma mensagem no grupo de trabalho com o endereço e o horário. A inauguração, disse ela. Ele convidou gente da concessionária. Eu também estou convidada, vou aparecer com um presente. E o presente vai ter uma surpresa. Olívia olhou para a irmã com uma expressão que misturava admiração e apreensão. Você tem certeza? Natália não tinha certeza. A ideia de se meter na vida de outra pessoa com aquela bomba a fazia tremer. Mas toda vez que fechava os olhos, via Ana naquela festa de fim de ano, com o vestido azul, o sorriso tranquilo, caminhando de braço dado com o marido, e compreendia, se ficasse calada, aquela mulher perderia tudo. O apartamento, o dinheiro, a fé nas pessoas. E Rodrigo sumiria no horizonte com a Camila dele, sem nem olhar para trás. Tenho, disse Natália. Vou escrever o bilhete em letra de forma, para não reconhecerem a caligrafia. Vou colocar o pendrive no fundo da caixa com o presente. Ela vai encontrar quando estiver desembalando as coisas depois da festa. Provavelmente no dia seguinte, quando estiver sozinha. Olívia assentiu e acrescentou. Por enquanto vou atrasar a análise do pedido dele por mais alguns dias. Vou pedir documentos adicionais, achar um motivo para questionar. Isso vai lhe dar tempo. Elas ficaram na cozinha até meia-noite, discutindo a redação do bilhete, o que escrever para que Ana não jogasse o pendrive fora, não o tomasse por brincadeira, mas também não ficasse tão assustada que fosse correndo falar com o marido. No fim, chegaram a um texto curto. Assista hoje enquanto seu marido estiver no trabalho, e então você vai entender por que ele tinha tanta pressa em comprar o apartamento. Misterioso o suficiente para despertar a curiosidade. Específico o suficiente para provocar. Natália copiou o texto em letra de forma numa folha de bloco de notas, reto, organizado, sem inclinação, sem floreios. A caligrafia ficou neutra, como de livro didático. Pousou a folha sobre a mesa e olhou para a irmã. Pronto, disse baixinho. Agora é só comprar um conjunto de louças. A festa estava marcada para sábado. Desde cedo, Ana correu pelo apartamento, limpou o pó dos peitoris, arrumou as taças que havia comprado véspera na loja doméstica, cortou queijo e frios numa grande tábua de madeira. O apartamento ainda cheirava a tinta fresca e a piso novo. O mobiliário era pouco, sofá, mesa dobrável aberta ao máximo, 6 cadeiras e 4 banquetas emprestadas da vizinha de baixo. No canto ficavam caixas por abrir. As mãos não tinham chegado até elas. Rodrigo saiu de manhã para buscar as bebidas e voltou de bom humor. Arrastou para a cozinha 3 sacolas, enfileirou as garrafas na mesa, deu uma piscadela para Ana. Hoje a gente comemora. Merecemos. Estava de camisa social, barbeado, perfumado, desempenhando o papel de dono da casa como se tivesse ensaiado a semana inteira. Ana pensou. Como ele fica bonito quando está de bom humor. Os convidados foram chegando por volta das 6. A primeira foi a mãe de Ana, Conceição, com uma torta embrulhada em papel alumínio e uma expressão que dizia: "Estou aqui observando o que está acontecendo." Depois 2 amigas de Ana com os maridos, depois um casal de vizinhos, depois colegas de Rodrigo da concessionária, 3 rapazes e 2 moças do departamento de marketing. No total, umas 15 pessoas. Natália chegou perto das 7.
Estava usando um vestido verde escuro, que ela tirava do armário umas 2 vezes por ano, e brincos discretos, presente de aniversário de 40 anos dado pela mãe. Nas mãos, uma grande caixa de papelão amarrada com fita. Um conjunto de louça para 6 pessoas, branco com uma fina borda cinza. Ela havia escolhido com cuidado propositalmente para que o presente parecesse digno e não levantasse suspeitas. No fundo da caixa, embaixo da última camada de pratos, havia um pendrive num saquinho plástico transparente e uma folha de papel dobrada ao meio. Rodrigo abriu a porta com um sorriso largo. Ah, Nath, olá. Entre, entre. Que bom que veio. Natália sorriu de volta e estendeu a caixa para a nova cozinha de vocês. Rodrigo pegou a caixa e a colocou junto aos outros presentes na cômodazinha do corredor, onde já havia sacolas, envelopes e embrulhos. Natália deslizou para dentro, acenou para Ana. Ela estava na cozinha, distribuindo saladas nas tigelas. Obrigada por ter vindo, disse Ana, enxugando as mãos no pano de prato. Ela se lembrava de Natália. A havia visto na festa de fim de ano, mas não se lembrava do nome de imediato. Você trabalha com o Rodrigo, não é? Sim, na contabilidade, respondeu Natália. Lindo apartamento, parabéns. Obrigada. A gente esperou muito por isso. Ana sorriu com aquele sorriso tranquilo que Natália havia guardado na memória desde a festa. Aquele sorriso apertou algo por dentro. Natália acenou com a cabeça e foi para a sala. A noite seguiu seu curso. Rodrigo servia vinho, fazia brindes pela casa, pela família, pelo futuro. Falava bem, com pausas nos momentos certos, e os convidados erguiam as taças. Conceição sentava no canto do sofá. Comia sua torta e observava o genro com uma expressão que não mudou em nenhum momento da noite. As amigas de Ana fotografavam o apartamento, comentavam sobre a reforma e a vista da janela. Os colegas de Rodrigo davam risadas, batiam no ombro dele e diziam: arrasou, você subiu na vida. Natália ficou à margem. Bebeu uma taça de vinho branco, conversou com uma das amigas de Ana sobre os preços dos alimentos, elogiou a salada, cuidou para não olhar muito para Rodrigo e não se deixar trair pelo rosto. 2 vezes percebeu o olhar dele sobre ela. Fugaz, sem significado. Ele não suspeitava de nada. Às 9 da noite, Natália disse a Ana que tinha de ir. O filho estava sozinho em casa. Agradeceu pela noite, desejou felicidade na nova casa, calçou os sapatos no corredor, abotoou o casaco e saiu. No patamar do andar, parou por um instante, encostou as costas na parede e fechou os olhos. O coração batia tão forte que latejava nas têmporas. Depois expirou fundo, desceu a escada e foi até o ponto de ônibus. Em casa, ligou para Olívia e disse uma única palavra: feito. Olívia respondeu: ótimo, agora esperamos. Não demorou muito para esperar. No domingo de manhã, Ana acordou por volta das 9. A cabeça latejava levemente por causa do vinho da véspera. A garganta estava seca. Lá fora chovia, uma garoa miúda que escorria pelo vidro e tornava a vista embaçada, como uma aquarela. Na cama, ao lado dela, não havia ninguém. Sobre a mesa da cozinha havia um bilhete. Fui à concessionária. Volto ao meio-dia. R. Domingo, e ele estava no trabalho. Ana havia deixado de se surpreender com isso há muito tempo. Ela fez um café solúvel. O de verdade ainda não haviam chegado até o pote. Ficou parada à janela com a caneca nas mãos, olhando para os telhados molhados, para o parque lá embaixo, para o parquinho vazio. O apartamento, depois da véspera, parecia ter passado por uma pequena catástrofe natural. Pratos sujos na pia, taças sobre a mesa, guardanapos amassados, garrafas vazias num saco perto da porta. Na cômodazinha do corredor, uma pilha de presentes. Ana terminou o café e começou a desempacotar. 3 envelopes com dinheiro. Ela contou com cuidado e guardou na bolsa. 2 jogos de roupa de cama em celofane. Um vaso alto, de vidro, claramente caro. Um conjunto de toalhas. Depois, pegou a caixa de louças, aquela amarrada com fita. Desamarrou,
abriu a tampa. Por cima estavam os pratos, cuidadosamente separados por plástico bolha. Ana tirou um, virou nas mãos. Bonitos, clean, brancos, com borda cinza. Começou a tirar os outros, e no fundo da caixa encontrou um saquinho plástico transparente. Dentro, um pendrive preto e ao lado, uma folha de papel dobrada ao meio. Ana pousou o prato sobre a mesa, enxugou as mãos nas calças de casa e abriu o bilhete. Letras de forma caprichadas, sem inclinação, sem assinatura. Assista hoje enquanto seu marido estiver no trabalho, e então você vai entender por que ele tinha tanta pressa em comprar o apartamento. A primeira reação foi de perplexidade. Ana releu o bilhete, virou a folha, nada do outro lado. Olhou para o pendrive, rodou entre os dedos e pensou: uma brincadeira. Algum dos convidados havia resolvido pregar uma peça, mas a brincadeira seria diferente. Engraçada, não assim. Essas palavras não tinham jeito de brincadeira, tinham jeito de aviso. Ana quis jogar a folha no lixo, já esticou a mão e parou. A palavra pressa prendeu algo por dentro, como um anzol no tecido, porque Rodrigo de fato havia tido pressa. Ela se lembrou de como ele ficara nervoso quando a compra atrasou 3 dias por causa de feriado, como ligava para o corretor 4 vezes por dia, como dizia: precisa assinar hoje, amanhã o preço pode subir. Mas os preços dos apartamentos não mudam da noite para o dia. Até ela, contadora e não corretora, entendia isso. Na época, ela atribuiu tudo ao temperamento impaciente dele. Mas agora, aquelas letras na folha de papel iluminavam a inquietação que ela havia reprimido por meses. Ana sentou no sofá, abriu o notebook, inseriu o pendrive, um arquivo formato de vídeo, 4 minutos e 12 segundos. Deu play. Imagem em preto e branco. Data e hora no canto inferior direito. Um salão de atendimento longo, com fileiras de cadeiras ao longo das paredes e guichês. Pessoas entram e saem. A câmera é estática, com ângulo amplo. E ali, entre essas pessoas, estava Rodrigo. Ela o reconheceu na hora. O jeito de andar, a postura, a jaqueta que ela mesma havia comprado de presente de aniversário para ele. Ao lado dele, uma mulher jovem, cabelos escuros, vestido colado. Eles se sentaram nas cadeiras da sala de espera. A mulher se inclinou na direção dele e disse algo. Ele assentiu. Ela pousou a mão na perna dele. Ele não a afastou. Ana assistia sem piscar. A respiração ficou rasa, como se o ar de repente tivesse ficado denso e não conseguisse entrar nos pulmões. Ao fundo, por trás das costas das pessoas sentadas, era possível ver um painel atrás da recepção. A câmera o pegou em ângulo, mas as letras se liam. Financeira, empréstimos com garantia hipotecária. Ana leu aquelas palavras e sentiu algo se romper por dentro. Não era uma instituição qualquer. Era exatamente aquela financeira cujo cartão estava na gaveta de Rodrigo. Ele foi até lá com uma outra mulher para contratar um crédito hipotecário. No segundo minuto da gravação, Rodrigo se levantou e saiu do salão. A câmera do corredor o flagrou encostado na parede com o celular. Ele falava rápido, gesticulava com uma das mãos, com a outra esfregava a testa. Não havia áudio, mas Ana conhecia aquela expressão. Havia visto dezenas de vezes. Assim ele ficava quando estava tramando algo. Mandíbula tensa, olhar inquieto, manchas vermelhas no pescoço. Ela havia visto isso quando ele a convenceu a vender o apartamento, quando acelerava a assinatura dos documentos, quando explicou de onde vinha o dinheiro para o complemento do valor. O vídeo terminou. A tela ficou preta. Ana sentou no sofá, o notebook sobre os joelhos, os dedos sobre o touchpad. Lá fora, a chuva continuava. Na cozinha, a torneira pingava, cadenciado, ritmado, como um metrônomo. Ela voltou o vídeo ao início e assistiu de novo. Depois, mais uma vez. Na terceira vez, reparou na data no canto da tela. Ela se lembrava daquele dia. Foi exatamente quando Rodrigo ligou no final da tarde, dizendo que ia atrasar. Reunião com um cliente, não me espere para o jantar.
Ela preparou macarrão, comeu sozinha na frente da televisão e pensou: não tem problema, não acontece. E ele, naquele momento, estava naquela financeira com outra mulher, contratando um crédito hipotecário sobre o apartamento deles. Ana fechou o notebook, colocou-o no sofá, levantou-se e foi para a cozinha. As mãos tremiam com um tremor fino, não de medo, mas de raiva. Uma raiva quieta, compacta, que subia de algum lugar no estômago e preenchia o peito. Ela abriu a torneira, encheu um copo d'água, bebeu de uma vez. Depois abriu a gaveta de cima da cômoda, onde Rodrigo guardava seus papéis. Lá, entre cartões de visita, recibos e panfletos publicitários, encontrou o que procurava: condições de financiamento impressas, taxas de juros, prazos, valores e o cartão. Financeira, telefone, endereço. Ana fotografou tudo com o celular. Depois tirou do armário a pasta com os documentos do apartamento. Aquela mesma onde estavam o contrato de compra e venda, a escritura registrada, a certidão da matrícula do imóvel. Tudo no lugar. Ela colocou a pasta na bolsa junto com o notebook e o celular. Depois discou o número de Mariana. Mariana Fonseca era sua amiga desde a faculdade. Estudaram juntas no curso de economia, só que Ana seguiu para a contabilidade e Mariana foi para a área jurídica. Agora Mariana tinha um escritório particular de direito civil. Divórcios, partilha de bens, disputas com construtoras. Ela atendeu na segunda chamada. Mariana, preciso de ajuda, disse Ana. A voz estava calma, mas Mariana a conhecia há 12 anos e captou imediatamente o que estava oculto por trás daquela calma. O que aconteceu? Acho que descobri por que meu marido tinha tanta pressa em comprar o apartamento. Você pode me receber hoje? Vem agora mesmo, você lembra o endereço? Ana lembrava. Ela apagou as luzes do apartamento, fechou a porta com as duas trancas, desceu as escadas e saiu para a chuva. Havia esquecido o guarda-chuva, mas isso não importava. O que importava era andar rápido, com clareza, sem parar. Como os números num balanço, que ou fecham ou não fecham. Aqui, nada estava fechando, e Ana estava decidida a descobrir por quê. Mariana morava a 10 minutos de táxi, num prédio antigo de tijolos com pé direito alto e elevador rangente. Abriu a porta de calça e suéter casuais, olhou em silêncio para Ana encharcada e recuou. Entra, a chaleira está quente. Elas se sentaram na cozinha. Mariana tirou 2 xícaras, serviu chá, colocou uma toalha diante de Ana para secar o cabelo. Ana não tocou em nada. Abriu a bolsa, pegou o notebook, abriu o vídeo e virou a tela para a amiga. Mariana assistiu em silêncio, sem interromper. Depois, Ana colocou sobre a mesa as impressões da gaveta de Rodrigo, o cartão da financeira e o bilhete com letras de forma. Mariana pegou o cartão, rodou entre os dedos, largou, olhou para as impressões, depois para Ana. Conta tudo desde o começo. Como vocês venderam o apartamento? Em que condições compraram o novo? Quem contribuiu com o quê? Ana contou. O apartamento da avó, a quantia que Rodrigo dizia ter tirado das economias, o registro em nome dos dois, a pressa para assinar. Mariana ouviu, fazendo anotações no bloco, hábito adquirido na prática jurídica, e de vez em quando fazia uma pergunta curta e objetiva. O apartamento da avó era doação ou herança? Herança 2 anos antes do casamento. A contribuição dele está documentada? Não. Ele disse que era em dinheiro vivo. Eu não perguntei de onde vinha. Mariana pousou a caneta e se endireitou na cadeira. Escuta com atenção. O apartamento está registrado em nome dos dois. Esse é o fato. Para hipotecá-lo integralmente, ele precisa da sua anuência com firma reconhecida em cartório. Sem ela, a financeira não aceita o imóvel como garantia. É uma exigência obrigatória. Ele pode tentar hipotecar apenas a parte dele, mas isso é desvantajoso. Metade de um apartamento onerada não interessa quase a ninguém. Portanto, se ele quer conseguir um valor significativo, ele precisa da garantia do apartamento inteiro.
e para isso precisa da sua assinatura ou de algo que passe por ela. Ana sentiu os dedos esfriarem. Você acha que ele pode ter feito isso? Eu ainda não acho nada. Vou verificar. Amanhã cedo, primeira coisa. Na segunda-feira, às 9 em ponto, Mariana estava no cartório de registro de imóveis. Ela protocolou, em nome de Ana, um pedido de averbação de bloqueio cautelar na matrícula do imóvel, solicitando que qualquer ato de disposição, hipoteca, venda, doação, ficasse condicionado à presença pessoal da coproprietária. O pedido foi recebido e encaminhado para análise pelo oficial de registro. Em paralelo, Mariana ligou para um tabelião conhecido, não aquele cuja assinatura estava no documento suspeito, mas outro, de confiança, com quem trabalhava em processos de herança. Pediu de forma não oficial que ele verificasse no sistema se havia sido lavrada alguma anuência em nome de Ana, para a hipoteca do apartamento naquele endereço. A resposta chegou em 2 horas. Sim, havia. O tabelião responsável, Fábio Valentim. Anuência para a hipoteca do apartamento inteiro, em favor de uma instituição de crédito. Mariana ligou de volta para Ana. Ana, você foi a um tabelião recentemente? Não. Naquele dia eu estava no trabalho até às 7 e depois fui à casa da minha mãe. A pressão dela tinha subido. Até lembro porque chamei táxi, era tarde. Então temos um problema. Ou melhor, o Rodrigo tem um problema. Existe uma anuência lavrada em cartório em seu nome que você nunca assinou. Isso é falsificação, e isso é processo criminal. Ana ficou em silêncio por um momento na linha, depois perguntou baixinho o que fazer. Registrar um boletim de ocorrência, agora mesmo. O boletim foi registrado naquele mesmo dia. Mariana foi com Ana, ajudou a redigir o texto, juntou cópias dos documentos, as condições de financiamento impressas da gaveta de Rodrigo, o cartão, os prints do pendrive. O delegado de plantão, um homem jovem com paletó amassado, ouviu tudo, folheou os papéis e ficou sério quando chegou à anuência lavrada em cartório. Se a assinatura realmente não for sua, isso é falsificação de documentos, mas, dependendo dos detalhes, possivelmente estelionato. Vamos mandar fazer uma perícia grafotécnica e chamar seu marido para depoimento. Ana saiu da delegacia e ficou na escadaria por 1 minuto, talvez 2. Os carros passavam. Uma mulher com carrinho de bebê desviou dela na calçada. Do café em frente vinha cheiro de cebola frita. Uma segunda-feira comum, uma rua comum. E por dentro, a sensação de que o chão havia sumido debaixo dos pés e ainda não tinha voltado. Você está fazendo a coisa certa, disse Mariana parada ao lado dela. Não a abraçou, não tentou consolá-la. Ficou ombro a ombro, e isso era suficiente. Ana voltou para casa à noite. Rodrigo já estava lá, sentado no sofá, mexendo no celular. Levantou os olhos. Onde você ficou o dia todo? Na casa da Mariana. Depois fui resolver umas coisas. Ele assentiu e voltou para a tela. Ela foi para a cozinha, pôs a chaleira no fogo e pensou: é assim que é isso. Ficar no mesmo apartamento com uma pessoa que tentou te roubar e fingir que está tudo normal. A chaleira ferveu. Ela derramou a água na xícara e percebeu que havia esquecido o sachê. As mãos continuavam não obedecendo. 2 dias depois, Rodrigo recebeu uma ligação da polícia. Ana estava no trabalho e não viu a expressão dele, mas à noite, quando voltou para casa, ele a recebeu no corredor, pálido, com olheiras escuras. Me ligaram da polícia. Estão me chamando para depor. Você está sabendo? Ana pousou a bolsa no chão, tirou o casaco, pendurou no gancho, olhou para ele diretamente, sem desviar o olhar. Estou. Fui eu quem registrei o boletim. Rodrigo abriu a boca e não encontrou o que dizer imediatamente. Depois tentou. Ana, o quê? Que boletim? Do que você está falando? Isso é algum engano, eu explico tudo. Você explica para o delegado, disse Ana, e passou por ele em direção à cozinha. Ele a seguiu, começou a falar rápido, atropelado, que era um erro,
que o haviam incriminado, que não tinha ideia de nenhuma anuência lavrada em seu nome. Ana ligou a chaleira em silêncio, tirou a xícara, colocou o sachê. Rodrigo levantou a voz. Você entende o que está fazendo? Você está destruindo nossa família. Ana se virou para ele e disse baixinho, no tom equilibrado com que lia os números em reuniões. Nossa família foi você quem destruiu. Eu só juntei os documentos. Ele ficou calado, olhou para ela como se a visse pela primeira vez. Depois se virou e foi para o quarto. Meia hora depois, a porta de entrada bateu. Rodrigo saiu, voltou tarde, deitou no sofá da sala. Eles não voltaram a se falar. O depoimento aconteceu 3 dias depois. Rodrigo tentou negar tudo. O relacionamento com Camila, a visita à financeira, a anuência falsificada. Mas a perícia foi rápida. A grafotecnia concluiu sem margem de dúvida que a assinatura no documento não pertencia a Ana. O delegado apresentou o resultado e Rodrigo começou a escorregar. Confundia as versões, mudava a história, culpava terceiros desconhecidos. O tabelião Fábio Valentim cedeu ainda mais rápido. Quando o chamaram para uma conversa e insinuaram que havia cumplicidade em estelionato e falsificação de documentos, ele empalideceu e pediu um dia para pensar. No dia seguinte, prestou depoimento. Rodrigo havia procurado no cartório por intermédio de um conhecido em comum e pagado em dinheiro vivo, para que a anuência fosse lavrada sem a presença do segundo proprietário. Fábio sabia que era ilegal, mas aceitou. Tinha dívidas e o valor pareceu fácil. Camila foi localizada ainda mais facilmente. Ela alimentava as redes sociais com o entusiasmo de alguém que não imagina que o rastro digital pode ser uma prova. Fotos com Rodrigo em restaurantes, rostos cortados, mas pela roupa e pelo cenário era fácil identificar que era ele. Mensagens num aplicativo que ela não havia apagado, discutindo a mudança iminente e a nova vida no litoral. E a cereja do bolo, um print de anúncio de apartamento para alugar, 2 quartos vista para o mar, que ela havia enviado a Rodrigo com a legenda: "Olha que lindo, vai dar para a gente." Rodrigo foi indiciado por 2 crimes, estelionato e falsificação de documentos. Camila foi enquadrada como cúmplice. As investigações estabeleceram que ela sabia do esquema e participou ativamente do planejamento. O tabelião Fábio Valentim perdeu a licença e recebeu pena suspensa. O divórcio Ana encaminhou em paralelo ao processo criminal. Mariana representou seus interesses no tribunal. O processo de partilha de bens foi rápido. Mariana apresentou as provas de que a maior parte do valor usado na compra do apartamento, 420 mil, havia vindo da venda de um bem adquirido antes do casamento, herdado pela avó. A contribuição de Rodrigo, os 80 mil reais, era dinheiro emprestado de um amigo, o que o próprio Serginho confirmou ao ser chamado como testemunha. O tribunal dividiu o apartamento numa proporção amplamente favorável a Ana. Na prática, Ana ficou com a maior parte do imóvel. Depois do processo, Ana voltou ao apartamento sozinha. Rodrigo havia se ido. Pegou as coisas enquanto ela estava no trabalho, deixou as chaves sobre a mesa da cozinha. Sem bilhete, sem explicação, apenas as chaves e um cabide vazio no armário. A primeira noite no apartamento vazio foi estranha. Ana sentou no sofá que escolheram juntos, olhou para as paredes que pintaram juntos e tentou entender o que estava sentindo. Não era dor. A dor viria depois, nas noites sem sono. Não era alívio. Para isso era cedo demais. Era algo como o silêncio depois de uma tempestade. Quando o trovão já se foi e você está na terra molhada, ouvindo as últimas gotas caindo do telhado. 1 mês depois, Ana reorganizou o apartamento, mudou o sofá de parede, tirou a mesa dobrável e comprou uma mesa redonda comum de madeira clara. Pendurou cortinas novas de linho, bege, que deixavam entrar a luz suave da manhã, colocou uma estante num canto e a encheu de livros que por anos haviam ficado em caixas. Os romances policiais de que a avó gostava, os livros didáticos de economia da faculdade e alguns romances novos, comprados numa livraria a caminho do trabalho.
Sobre o peitoril, colocou um gerânio num vaso de argila. A avó sempre tinha flores na janela, e Ana decidiu que essa tradição merecia continuar. E então ela começou a procurar, não respostas. Essas ela já tinha de sobra. Ela procurava a pessoa que havia deixado o pendrive dentro da caixa de louças. Foi passando mentalmente pelos convidados da festa. Os parentes estavam fora de cogitação. Eles não sabiam dos detalhes da financeira. As amigas também. Estavam longe da concessionária e das financeiras. Restavam os colegas de Rodrigo, e entre eles, uma mulher que havia chegado sozinha, trouxe a louça numa caixa grande e foi embora entre os primeiros. Ana encontrou Natália sem muita dificuldade. Foi lembrando dos convidados da festa e se recordou. A mulher quieta da contabilidade da concessionária, vestido verde escuro, trouxe uma caixa grande com louças. Foi embora entre os primeiros. O nome era Natália. O sobrenome Ana não sabia, mas se lembrava de que Rodrigo, certa vez, telefonara para uma colega na frente dela e a chamara de Nath Campos da Contabilidade, pedindo para ela checar algum documento. Ana não havia prestado atenção na época, mas agora isso emergiu na memória. Como emerge à superfície o que ficou muito tempo no fundo. Ela pesquisou na rede social, Natália Campos, mais o nome da cidade, passou por alguns perfis e no quarto reconheceu o rosto. Os mesmos óculos de armação fina, os cabelos castanho claros, o olhar tranquilo. Escreveu de forma simples: Natália, olá. Sou Ana, ex-esposa de Rodrigo. Preciso conversar com você. Se você for quem eu imagino, obrigada. Se não for, desculpe o incômodo. Natália leu a mensagem sentada na cozinha enquanto Caio fazia lição no quarto ao lado. Releu 3 vezes. Depois ligou para Olívia. Ela escreveu: Ela sabe que fui eu. Olívia ficou em silêncio por um momento e disse: Bom, então é hora de se conhecerem direito. Elas se encontraram naquele mesmo café do primeiro andar do shopping, o mesmo onde Natália havia visto Rodrigo com Camila. Olívia havia sugerido outro lugar, mas Natália disse: Não, que seja ali, é o certo. Vieram as 3. Ana, Natália, Olívia. Pediram café e doces. O café tinha bons eclairs. Natália sabia disso pelas visitas de sábado com Caio. Olívia estava nervosa. Ela sabia que obter a gravação das câmeras havia sido uma infração às regras internas da financeira e que, se a direção descobrisse, ela poderia ser demitida. Ou pior. Ficou sentada abraçando a xícara com as 2 mãos, esperando que Ana começasse a fazer perguntas difíceis. Mas Ana não perguntou como elas haviam conseguido a gravação, nem quem as havia ajudado. Ela olhou para as 2 e disse de forma simples: Se não fosse por vocês, eu teria perdido o apartamento, o dinheiro e, provavelmente, a fé de que existem pessoas decentes. Vocês podiam ter ficado caladas. Não era problema de vocês. Olívia baixou os olhos. A gente simplesmente não conseguiu passar por cima. Quando você percebe que alguém está sendo enganado e você pode parar isso, ficar calado é mais difícil do que se envolver. Natália acrescentou baixinho. Eu fiquei em dúvida até o último momento, estava com medo. Achei que você fosse achar que eu estava me metendo onde não era chamada, ou que tinha algum motivo pessoal. Mas quando Olívia me contou sobre a financeira, sobre aquele crédito, sobre o que ele disse no telefone, entendi que não dava para ficar calada. Porque se ficasse e depois soubesse que você tinha ficado sem teto, eu não me perdoaria. Elas ficaram no café por 1h30. A conversa foi aos poucos migrando de Rodrigo para outras coisas. Trabalho, filhos. Ana perguntou sobre Caio, e Natália se animou, contando que ele havia se apaixonado por programação e estava desenvolvendo jogos no computador e sobre os planos para o futuro. Olívia confessou que estava pensando em mudar de emprego. Na financeira é nervoso demais e eu quero dormir tranquila à noite. Ana contou que havia se inscrito num curso de especialização e que um dia cogitava abrir seu próprio escritório de contabilidade. Quando saíram do café, já estava anoitecendo. Uma tarde de outono, os postes acendiam com uma luz amarela.
Na calçada, as últimas folhas sussurravam. Ana se virou para as duas e disse: Vamos nos ver de vez em quando. Pessoas capazes de fazer o que vocês fizeram são raras, e seria uma bobagem deixar essa raridade se perder. Natália sorriu, pela primeira vez em toda a noite, de verdade, de forma aberta. Olívia assentiu. Vamos. Trocaram os números de forma definitiva, não pelo grupo de trabalho, nem por bilhetes anônimos. Se abraçaram na despedida, brevemente, um pouco sem jeito, como se abraçam pessoas que ainda não estão acostumadas umas com as outras, mas já sabem que vão se acostumar. Ana foi a pé para casa. Estava frio, mas ela não tinha pressa. Pensava em como a vida era estranha. 3 mulheres que nunca deveriam ter se encontrado acabaram ligadas por uma mesma história. Uma caixa de louças, um pendrive no fundo, um bilhete em letras de forma. Às vezes, as coisas mais importantes chegam sem embalagem bonita e sem palavras grandiosas. Às vezes, estão no fundo de uma caixa de pratos, pequenas, pretas, do tamanho de um dedo mindinho, esperando para serem encontradas. Em casa, ela acendeu a luz, pendurou o casaco, foi para a cozinha. A chaleira, a xícara, o sachê de chá. O gerânio no peitoril havia estendido as folhas. Ela gostava daquele peitoril, largo, quente, com vista para o parque. Hannah ficou parada à janela, segurando a xícara quente com as 2 mãos e olhando para a cidade à noite. Ao longe, além dos telhados, havia uma faixa de pôr do sol, fina, cor-de-rosa, quase apagada, e no apartamento estava quente, silencioso, e pela primeira vez em muito tempo, havia uma paz verdadeira. Obrigado por terem ouvido esta história. Aqui foi o canal Recanto das Histórias. Escrevam nos comentários o que vocês pensam. Se gostaram, se inscrevam no canal.